Bem, como vocês podem ver, eu tô fazendo um parkour aqui, mas hoje eu não vou narrar sobre o parkour, e sim sobre fatos que aconteceram na minha vida. E eu posso qualquer coisa dar um conselho pra vocês. Gente, em agosto, quer dizer, no começo do ano, eu tava numa escola que ela era muito puxada pro ensino, era muito puxada pra mim, e eu nunca conseguia tirar notas boas naquela prova. Naquela prova não, naquela escola. E, tipo assim, isso foi bem triste pra mim, porque eu sempre tirava 4, 5, 6, essas coisas assim. Nunca consegui tirar um 9, mais ou menos, entendeu? Aí, chegou maio, entendeu? Chegou maio e eu consegui tirar um 7. Só que a minha mãe, ela é muito exigente. E parece que ela não gosta que eu tire... E parece que ela quer que eu tire um 10 em todas as matérias. Ela não entende que a prova é difícil. Ela não conseguiu estudar, então ela não entende que a prova é difícil. E, tipo assim, isso é triste, porque a gente se sente culpado, mas a gente não fez nada. A gente tentou, a gente se esforçou, essas coisas assim, entendeu? Mas a gente não pode fazer nada porque é a nossa mãe. O meu pai, ele sempre me entendeu. Ele nunca fez nenhum mal pra mim. Ele nunca me bateu, graças a Deus. E eu sempre fiquei triste quando eu tirava nota um pouquinho ruim, sabe? Porque eu já sabia o que iria acontecer. Minha mãe poderia me bater, eu ficar de castigo. Eu ficar de castigo até entendo, só que agora ela me bater não tem sentido, né? Aí, mas bora lá. Vamos pro que interessa. Em agosto, chegou as férias. Quer dizer, em julho chegou as férias. Aí, fiquei de férias, de boa, mas eu tirei um 4 na prova. Eu não iria conseguir recuperar aquela nota. Aí, fui pras férias, normal, de boa assim, ok. Mas, em agosto, eu mudei de escola. Pra eu tentar ver se eu recuperar aquela nota. Eu entrei na minha escola antiga, que eu já tinha ela, que eu já estudava nela há muito tempo. Desde os meus 6 aninhos aos 9. Ah não, aos 8, né? Não sei. Aos 8. E lá era o meu ponto seguro. Lá era muito bom, sempre gostei do ensino, e lá não era tão puxado quanto a minha escola antiga. Eu entrei na escola que eu tava há mó tempão. E, tipo assim, parece que eu julguei todo mundo quando eu dei um oi pra classe. Tipo, parece que todo mundo me zoou, parece que todo mundo falou, nossa, ela é esquisita. Eu não conhecia boa parte das pessoas, porque as pessoas eram novas também. Eu conhecia algumas que eram antigas comigo. Sempre gostaram de mim, algumas, é claro. Mas teve duas pessoas que se importaram comigo de verdade. Foram as minhas duas únicas amigas. Elas foram as únicas que não me zoaram, entendeu? Elas foram as únicas que não me chamaram de falsas. Eu fiquei feliz com aquilo, porque é triste, né? É triste saber que suas 4 outras amigas não gostam de você, mas você tenta fazer elas gostarem de você. E, tipo assim, é triste também saber que boa parte do colégio conhece você, mas muitas pessoas não gostam de você, pois alguém falou que você falou mal de alguém. Exemplo, tem um garoto lá que ele gostava muito de mim e eu também gostava muito dele. O nome dele, eu não vou citar o nome dele aqui, mas vamos fingir que o nome dele é Arthur. É só fingir. O nome dele é Arthur. E esse Arthur, ele gostava de mim desde o primeiro ano ao segundo ano. Ao terceiro ano, a metade do terceiro.
Quando eu entrei na escola, ele me olhou cara a cara. Ele, tipo, tinha um ódio dentro de mim que não era explicável. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei quem falou mal de mim pra eles. Eu não sei se... Eu nunca falei mal de ninguém lá, porque eu amava bastante aquela escola. Mas eu não me importei, mas fiquei triste. Aí... Eita. Eu não me importei, mas eu fiquei triste, ok. Mas... parece que ele falou pra todo mundo da escola que eu era chata, entendeu? Parece que foi isso mesmo, mas tá bom, né? Bom, fui estudando, fui recuperando as notas, chegou na hora da prova. Na minha escola tem um teste, não é um teste surpresa, mas é um teste que vale 8. Ele conta com as notas da prova. Primeiro é o teste, depois a prova. Aí, o que acontece? Eu fiz o teste, não fui tão boa quanto eu esperava. Eu tentei de verdade. Mas não deu. Aí, aí foi tentar fazer a prova. A primeira prova foi um pouquinho de boa. Foi fácil, mas foi difícil ao mesmo tempo. Porque nem sempre as provas são tão fáceis. Mas tá bom. Segunda prova, a mesma coisa. Agora, a terceira prova, ela foi um pouquinho mais fácil. Veio o resultado dessa prova. Eu fui bem, tirei um 9. Ou seja, melhorei bastante. Mas a minha mãe, ela não se orgulhou disso. Ela sempre falava que eu preciso tirar um 10, porque senão eu vou ficar de recuperação, essas coisas assim, que eu vou levar pau. Aí, meu pai sempre me defendendo que o ensino de antigamente não é igual de hoje em dia, né? Claramente. E que eu não vou levar pau porque minhas notas estão boas. Elas estão boas, elas estão ok. Mas a minha mãe nunca entendeu isso. Porque ela não conseguiu estudar. Ela não conseguiu terminar os estudos por causa da mãe dela. A mãe dela obrigou a ela a trabalhar. Mas ela... era pra ela trabalhar, pois pra ajudar em casa. Por que ela não pedia ajuda das outras filhas delas mais velhas? Por que ela não pedia ajuda pras irmãs? Né? Porque criança precisa trabalhar. Adulto não pode trabalhar. Quer dizer, as crianças não precisam trabalhar, e sim os adultos, né? Porque senão a criança não vai ter tempo de brincar, de estudar, essas coisas assim. Só que minha mãe, ela nunca achou isso. Antigamente era assim. As crianças tinham... As crianças tinham que trabalhar. Mas foi seguindo assim, normalmente. Agora tá vindo a prova do 4º bimestre. Ok, eu estou estudando bastante. Aí, acabou a prova. Acho que acabou as provas, só falta a prova de 4º bimestre. Eu preciso apresentar um trabalho, que é tipo um teste, mas não vai ter teste porque não é folhinha. Vai ser pra eu mostrar uma maquete, entendeu? Uma maquete de um filtro de água sustentável. Eu tô com um trio, com umas duas pessoas e eu, pra gente montar um filtro de água sustentável, que é pra colocar água suja pra filtrar a água limpa. Como a gente já fez isso? Hoje eu vou na casa das meninas. Mas essas garotas, elas sempre me excluem de tudo. Tudo. Então, eu não vou poder fazer tanta coisa, eu tenho certeza. Porque elas nunca foram com a minha cara, elas nunca falaram bem de mim. E uma parou de ser minha amiga por causa de fila. De fila, gente, vocês acreditam? Então, desculpa se eu tô falando muita coisa, né? Deixem a resposta aí de vocês no comentário. Então, aí, continuando.
Vai ser de boa, tenho certeza. Agora não é sobre o trabalho, e sim sobre uma pessoa. Eu gostava de uma pessoa que eu achei que as minhas meninas também acharam que ela gostava de mim. Só que quando eu fui lanchar no colégio, essa pessoa pediu uma garota em casamento, em namoro. Sim, gente, a gente somos uma criança de 10 anos, mas ele tem 11 e a garota tem 11. Vamos fingir que o nome dele é Felipe e a garota é deixa eu pensar. Larissa. Lavínia, na verdade. Como Lavínia. Aí, o Felipe, ele pediu a Lavínia em namoro. Ela aceitou de boa, só que aí eu gostava do Felipe. E, tipo assim, o meu coração partiu. Eu fiquei muito, muito triste. Mas eu nunca mais falei com o Felipe e nem com a Lavínia. Às vezes eu falava um oi com a Lavínia, tudo certo, porque eu ainda sou educada. Eles podem até não ser educadas, mas pelo menos eu sou, né? Pronto. Aí eu aceitei de boa e fui esconder meus sentimentos, já que eu não poderia contar pra ninguém já. Minhas amigas, elas são um pouquinho tóxicas. Elas ficam me chipando toda hora com um garoto estranho. Aí, com vários garotos que eu converso. Tá bom, né? Ok, preciso aceitar. Com raiva, é claro. Mas é isso. Aí, ok, aceitei. Aí eu comecei a gostar, minhas amigas elas começaram a gostar de um outro garoto. E eu comecei a gostar de um garoto também. Só que a minha amiga, quando eu falei com ela, ela começou a gostar do mesmo garoto que eu gostava. Eu fiquei bem triste, mas aceitei. Continuei gostando dele, porque eu não sou trouxa, que daqui a pouco ela gosta dele. Eu esperava, mas não. Ela sempre gostou dele, nunca parou de gostar. Fiquei triste, pois ela era minha melhor amiga e eu não esperava disso dela. Mas tá bom. Gente, eu nunca pediria um namoro, um garoto. Eu só pediria ele namoro quando eu tivesse 18 anos. Mas os meus sentimentos eu vou ir guardando toda hora, porque eu não posso abrir eles pra ninguém. Já que eu não confio já na minha mãe, não confio nas minhas amigas, porque a qualquer momento elas podem pedir pra algum deles, né? Ela pode falar pra algum deles que eu sinto. Mas tá bom. Vamos estar indo. É triste saber que uma pessoa gosta de você. Saber que a sua melhor amiga gosta de um garoto que você gosta. É assim que eu me senti. Triste e sozinha. Mas tá bom. Agora, o que eu estou ligando é os meus estudos e guardando meus sentimentos para mim própria. E se você está vendo esse vídeo aqui só vai ter, eu acho que uns 15, 14 minutos, pois essa história aqui é minha. Eu não sei se vocês vão querer assistir isso, porque isso aqui é bobagem. Mas lembre-se, não goste de uma pessoa que, se você saiba, se entenderam? Porque eu gostei de três pessoas. Uma que eu gostei faz muito tempo e duas pessoas que uma foi há muito tempinho, e outra agora. Então, se vocês sabem se cuidar, pode gostar dessa pessoa. Agora, se vocês não sabem,
vocês têm que tomar cuidado com o sentimento de vocês, porque essa pessoa pode estragar os sentimentos de vocês, pode estragar. Pode estragar os sentimentos de vocês, por isso vocês têm que tomar cuidado com quem vocês falam, com quem vocês andam. Mas é isso, gente. Tchauzinho, tchauzinho, um beijo da Ju. Beijo.